A paz do Senhor, igreja. Dá para ser melhor. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu já pedi para o Josué pedir para aumentar um pouquinho meu microfone, porque eu estou vindo de outra conferência, então eu estou com o resto da voz que sobrou, mas eu garanto a você que eu vou dar meu máximo, amém? Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a igreja do Recreio São Jorge. Josué bem disse, há anos atrás, no meu caso de 2014 até 2017, eu morei aqui por 4 anos dentro do seminário interno. E voltar aqui traz muitas memórias. Faz muito tempo que eu não vim aqui, está muito diferente inclusive. Traz muitas memórias e eu preciso, antes de qualquer coisa, agradecer a igreja que está aqui neste lugar. Porque talvez você não saiba, mas existem igrejas que estão sendo abençoadas por pastores que vocês oraram por ele. Eu sou uma pessoa, eu sou um deles. Essa igreja orou, incentivou. Na época a gente era seminarista, cabeça dura, inclusive a minha sala. Um monte de gente que estava pedindo direção a Deus. Ficou aqui por 4 anos buscando a Deus, buscando entender aquilo que o Senhor tinha. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui e que estavam naquele período oraram por esses homens e por essas mulheres, e hoje eles estão espalhados pelo Brasil abençoando outras vidas. Então eu quero louvar a Deus publicamente pela vida desta igreja, que com certeza influenciou na vida de tantas igrejas e você nem sabe disso, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir em Atos dos Apóstolos capítulo 1. O tema é conectados, e não tem como falar sobre conexão sem citar a pessoa do Espírito Santo. Eu confesso que eu estou cheio de expectativa e crendo que o Senhor quer trazer à memória, a sua memória, a minha memória, muitas verdades a respeito da expectativa que Ele tem para nós. Eu não sei você, e vou fazer uma breve apresentação minha. O Josué já apresentou de forma até muito generosa. Hoje eu estou lá na cidade de Taubaté, pastoreando uma igreja chamada Chácara Belo Horizonte. E eu não sei como é que está aqui em São Paulo, mas lá em Taubaté os rumores é de que 2026 será um ano muito difícil. Quem já ouviu isso? Aqui estão dizendo isso também? Também? Não aqui, mas por aqui, sim. A expectativa do mundo a respeito de 2026 é que esse ano será muito difícil. Mas uma das coisas que eu tenho ensinado à igreja, principalmente todos aqueles que me cercam, é de que o princípio que está descrito na palavra do Senhor, onde diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero lançar sobre a igreja hoje uma verdade também. Se o mundo está dizendo que 2026 será desastroso, aonde o caos estiver estabelecido, aonde a dificuldade estiver estabelecida, haverá um povo clamando o nome do Senhor, sendo diferença, sendo luz e mostrando que a treva não consegue resistir àquilo que o Senhor pode fazer. Então, quando você estiver cercado de pessoas dizendo vai ser difícil, fala para ele: glória a Deus, porque isso precede o retorno do nosso Senhor, e enquanto Ele não volta, nós somos a resposta que o mundo precisa ver e ouvir. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Eu quero ler o verso 4 e o verso 5, que diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Pula lá para o verso 1 do capítulo 2. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, ele vai fazer menção de uma promessa que Deus havia feito para o seu povo lá em Joel.
Deus já havia dito que haveria um dia em que o Espírito seria derramado sobre o seu povo, que o Espírito se manifestaria, porque há uma diferença entre estar presente e se manifestar. Você crê que o Espírito Santo está presente aqui? Crê mesmo? Mas o nosso pedido é: Senhor, não somente esteja presente, mas pedimos que o Senhor se manifeste. Porque a expectativa do povo de Deus precisa ser não somente que o Senhor esteja entre nós, mas que Ele se mostre, que Ele mostre a sua glória, para que nós possamos experimentar aquilo que Ele pode fazer. Quando nós falamos de conexão, de ser conectados, nós precisamos trazer à memória a expectativa que o Espírito Santo tem de estar conosco e de mostrar quem Ele é através de nós para que outros vejam. Não há sentido de viver para o cristão se não for atrelado a essa verdade. Não há sentido de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, e é maravilhoso, que momento glorioso de louvor. Se eu fico feliz, eu imagino Deus assistindo esse coral, ouvindo esse coral, eu fico maravilhado, imagino Deus recebendo isso de tão bom grado. Mas a expectativa do Espírito Santo é que a nossa adoração, que a nossa entrega seja pautada numa verdade, e a verdade é: Ele deseja nos encher para que o mundo possa descobrir que, apesar de tudo mostrar que vai ser difícil, nós continuaremos clamando o Deus que transforma cenários. O negócio vai ficar feio, eu garanto para você que vai. Quem já teve coragem de ler o Apocalipse sabe que o fim dos tempos não será fácil. E eu tenho lá na minha cidade, não vou falar da minha igreja, porque eu tenho uma ovelha que está comigo aqui, o Zé está ali, senão depois ele me cagueta lá. Mas na minha cidade tem gente até com medo de ler Apocalipse, porque é ruim demais, o negócio vai ser feio. Na verdade, Apocalipse só assusta o ímpio, porque os filhos comprovadamente estarão reinando com ele. Então quando alguém falar: olha, vai ficar feio, você pode declarar glória a Deus por isso, porque isso mostra que Jesus está voltando, e a igreja será como a arca, estará segura, estará tranquila, porque o Senhor é quem nos guarda. O que o Espírito Santo quer trazer para nós é a mesma verdade que trouxe para a igreja de Atos. Vocês precisam se apegar a uma verdade. Há o Espírito que iniciou a sua manifestação lá em Atos 2. E o problema é que nós olhamos para isso como um evento que aconteceu lá atrás. A gente ama eventos, sim ou não? Olha o Descende, acabou de acontecer o Descende, é ou não é? A gente ama evento, não sou nada contra o Descende, tá? Pelo contrário, queria estar lá, mas não pude. O Descende é maravilhoso, mas eu confio fielmente naquilo que o Senhor está manifestando nas igrejas locais. Porque o Descende, ele é aquilo que impulsiona, mas o evangelho vivido é aqui na igreja do Recreio São Jorge, é aqui nesse bairro, é aqui no estado de São Paulo, é onde nós estamos. Nós amamos eventos, assim como a gente olha para Atos 2 e fala: uau, que coisa incrível, que coisa extraordinária, e a gente se esquece que nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. O mesmo Espírito que estava lá é o que está aqui nesta noite, e se nós nos esquecermos de que Ele ainda tem expectativa de se mover entre nós, nós então estamos mortos. Nós então não entendemos e não compreendemos algo que se iniciou. E quando eu falo se iniciou, a manifestação do Espírito se inaugura em Atos 2, não acontece em Atos 2. Pastor, como assim? Quando a gente considera que só acontece, a gente fala: aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás. Quando a gente percebe que se inaugurou há mais de 2000 anos atrás, a gente pode perceber que 2000 anos depois, hoje, 2026, o Espírito é o mesmo querendo se manifestar no nosso meio. Não olhe mais para isso com saudosismo, dizendo: ai, como deve ter sido bom. Não, o Senhor pode fazer em nós, o Senhor quer fazer através de nós. Se a gente não se apegar para isso, a nossa realidade não muda, a realidade daqueles que estão ao nosso lado não muda.
Porque eu vou dizer para você, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, o mundo está farto, está cansado de ouvir a respeito daquilo que não consegue experimentar. É ou não é verdade? Quem já viajou para muito longe aqui e comeu alguma comida típica do lugar que não tem para cá? Alguém? Alguém? Eu, na minha lua de mel, eu fui para Fortaleza, e é um pouquinho diferente da comida daqui. E eu lembro que quando eu voltei da lua de mel, eu fui contar as boas novas à minha mãe. Eu fui contar as boas novas à minha mãe, ao meu pai sobre a viagem. E eu falei para eles: vocês tinham que comer a comida de lá. Eles nunca foram para Fortaleza, foram depois, aliás. Vocês tinham que comer a comida de lá. Eles falavam: ei, como é que é? E eu: é boa. Não, mas como é que é boa? Não sei, é boa. É gostosa, o tempero é bom, mas como é que é esse tempero? Não sei explicar. Eu experimentei. Eu não sei dizer para você como é que é o tempero, eu só sei que eu comi e gostei. O mundo está colapsado em relação à igreja, porque talvez estamos falando assim como eu falei para o meu pai: a comida é boa, mas eles não conseguem se sentar para comer. O Espírito Santo de Deus é bom demais, Jesus é muito bom. Cadê? E se nós nos esquecemos da responsabilidade que carregamos, de fazer com que através de nós o Senhor se faça experimentado, o mundo vai continuar perguntando quem é Jesus, e a gente vai continuar tentando explicar uma coisa que eles nunca experimentaram. Já percebeu como o mundo está tentando falar a respeito de algo que nunca experimentou? Você já percebeu que o mundo está fazendo um esforço enorme para poder falar de Deus, sim ou não? Sim ou não? As canções tentam falar de Deus, as pessoas tentam postar a respeito de Deus, são postagens, são podcasts, hoje todo mundo fala de Deus. Só que, e aí quem é mais antigo de igreja vai saber, que há 10 ou 15 anos atrás, o mundo não tentava falar de Deus, porque ele sabia que somente os filhos é que tinham experimentado. Sim ou não? Há 10, 15, 20 anos atrás, não quero ser saudosista, só quero trazer um fato. Nós era quem falávamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, era ou não era? Era ou não era? A gente sabia o que era, e o mundo ficava tentando deduzir que loucura é essa. E sabe qual é o problema? Hoje, o falar em línguas virou uma brincadeira até na boca do ímpio. Ou pior, virou uma brincadeira na boca dos filhos. O que Deus Ele quer é que nós provemos e a gente tome dessa água de tal maneira que a gente não consiga guardar para nós essa verdade que nos liberta, que nos purifica, que nos transforma. É o que Deus está fazendo com a igreja de Atos. Olha, eu vou derramar sobre vocês, mas eu preciso que vocês entendam que o meu derramamento tem porquê, tem objetivo, tem propósito. Porque vir aqui chorar e se esbaldar dessa presença não faz sentido para Ele, desde que você tome uma decisão de sair daqui deste lugar falando: eu serei a ferramenta usada na mão de Deus para que pessoas se convertam a Jesus, para que pessoas que estão enfermas sejam curadas, para que pessoas que estão desanimadas, que estão depressivas, que estão ansiosas, recebam uma palavra vinda do céu através de mim, para que elas sejam transformadas naquele momento. Talvez a gente está preocupado demais no quanto essa palavra vai me fazer chorar. O Senhor, Ele quer alianças, o Senhor não quer choro. O Senhor quer compromissos, o Senhor quer saber o que você vai fazer hoje. E aí, como é que vai ser então? Como é que nós vamos fazer? Porque se foi inaugurado, então há uma ação poderosa do Espírito Santo no meio da igreja. E enquanto nós não entendemos isso, só viveremos de eventos, só viveremos de tentativas. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já está aqui, e até o fim deste culto Ele vai intensificar a sua glória, eu tenho certeza disso. Mas a minha oração a Deus é dizendo: Espírito Santo,
Que a tua glória não seja mais intensa no momento do apelo do que lá no meu quarto, na hora que eu entro para orar. Que a tua glória não seja mais poderosa do que no momento que eu estou no meu trabalho, tendo a linda oportunidade de emanar esse poder para que pessoas sejam transformadas. Olha o que foi dito aqui pelo ministro no momento do louvor: o fim está chegando, Jesus está voltando. E o que isso precisa causar em nós? Qual é o impacto dessa verdade? O que isso precisa estimular em nós, nos motivar? E hoje o Espírito Santo quer trazer à nossa memória de que nós somos o ponto de encontro entre o mundo físico, aquilo que nós vemos, e o mundo espiritual. Olha para a pessoa que está do seu lado, toca no braço dela, toca no ombro dela, e você vai perceber que você está tocando numa carne, sim, mas também no mundo espiritual, porque essa pessoa aí do seu lado está cheia do Espírito Santo. O mundo quer ver isso de nós, e nós precisamos estar sensíveis a esse agir. Toda vez que eu falo do Espírito Santo, eu me recordo do que aconteceu com Samuel e o sacerdote Eli. A Bíblia mostra claramente que Deus está falando com Samuel, e numa noite eles estão dormindo. A Bíblia declara que Deus chama Samuel. Samuel, ainda menino, não compreendendo, não tendo tanto discernimento sobre o assunto, ele acha que é alguém o chamando, e vai até o quarto ao lado, e olha para o sacerdote que estava dormindo, dizendo: por que o senhor me chamou? O sacerdote: não te chamei, volta para a tua cama, rapaz. Ele volta, então o Senhor o chama de novo, e ele levanta de novo, sem entendimento, vai de novo: o Senhor me chamou? Não chamei. Até que o sacerdote percebe: eu acho que é Deus. Olha que inteligência absurda, eu acho que pode ser Deus. Olha, deve ser Deus. Na hora que tu voltar, se ele te chamar de novo, fala para ele: eis-me aqui, dá uma resposta. Eu estava conversando com o José vindo para cá, e a gente tem várias aplicações a respeito deste texto, mas eu sou ousado para considerar o sacerdote como a igreja, que de forma generalizada está dormindo, mas no meio dela existem alguns remanescentes fiéis que ainda estão sensíveis ao agir e ao falar do Espírito Santo. O sacerdote tinha cargo, tinha função, tinha experiência, como a nossa igreja tem. O sacerdote tinha tudo para ouvir a voz de Deus, mas não ouve. Samuel, na sua pequenez, na sua até falta de conhecimento e discernimento, faltava conhecimento, sobrava sensibilidade. E eu queria que você gravasse uma frase no seu coração: o Senhor não está interessado em gritar com os desatentos, o Senhor está interessado em sussurrar no ouvido daqueles que estão prestando atenção. O Senhor não está querendo berrar para que você ouça, e você está cheio de atividades e não consegue ouvir. O Senhor quer que você mesmo, cheio de atividade, cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de gigante para vencer, cheio de desafio, ainda consegue ouvir essa doce voz falando no seu espírito. Eu há pouco tempo troquei o carro, e o carro de trabalho, e antes de comprar esse carro eu levei no meu mecânico de confiança. Falei para ele: rapaz, entra nesse carro aí, vê como é que ele está, que eu estou para comprar. Ele entrou no carro e a gente saiu, e ele falou assim: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos na Dutra. Eu falei: vamos na Dutra. Entra nas lombadas com tudo, fala o que você quiser aí, mas vê se esse carro tá bom que eu quero comprar. E a gente foi, e eu comecei a notar algumas coisas, o Espírito Santo começou a ministrar naquele momento. Eu lembro que o meu telefone não parava de tocar por causa do trabalho. Eu lembro que a gente estava numa avenida muito movimentada, era cheio de carro do lado buzinando. Taubaté está aparecendo São Paulo, só que em miniatura, tá? Não vai para Taubaté não, vocês estão cansados de São Paulo, não faz diferença nenhuma. Estava cheio de carro buzinando, gente estressada, um barulho só. O som do carro começou a tocar a rádio, e no meio daquele barulho todo,
O meu mecânico olhou para mim e falou assim: pastor, o rolamento está ruim. Eu falei: rapaz, me arrepiei. Ele falou: o rolamento está ruim. Eu não tinha dito para ele, mas o vendedor já tinha me dito. Eu não falei nada. Eu falei: o rolamento está ruim? Ele falou: está ruim. Eu falei: qual dos dois? O direito ou o esquerdo? Ele falou: o direito. Eu falei: aleluia. Tu és profeta, homem. Era o direito, estava com problema. O vendedor já tinha me dito: olha, esse problema aí o teu mecânico provavelmente vai descobrir, mas fica tranquilo, eu vou resolver. Só que naquele momento o Espírito Santo me puxou de canto. Falou: está vendo a sensibilidade de um cara que conhece o carro? Ele andou num carro e em volta estava cheio de barulho, mas ele conseguiu discernir um barulhinho lá no fundinho que não estava normal. Alguma coisa lá que ele percebeu que tinha que ser dito. E naquele momento o Espírito Santo ministrou no meu coração de uma forma muito poderosa. Isso que eu quero ser para você. Na hora que estiver cheio de carro passando, um monte de problema acontecendo, um monte de coisa, um monte de informação, porque nós estamos na era da informação. Agora há um aparelhinho na nossa mão que nos bombardeia todo dia, toda hora. É tanta informação, é tanta gente falando sobre tudo. O Espírito Santo quer ser ouvido, e você vai começar a perceber, no meio de tanta coisa que eu ouço, o Espírito está aqui. Olha ele falando comigo, eu estou entendendo, eu estou discernindo, eu estou conseguindo ouvir. O Espírito Santo não quer que você pare tudo. O Espírito Santo quer que você reconheça uma voz, porque uma vez você conheceu essa voz. E eu confesso que o difícil não é conhecer, talvez o problema seja reconhecer depois. A gente vem aqui e a gente sente algo poderoso. Quem é wesleyano aí? A grande maioria. Nós somos wesleyanos. E John Wesley já dizia: eu sinto meu coração estranhamente abrasado. Olha o que John Wesley está dizendo: aquilo que eu estou sentindo agora é estranho, eu não estou conseguindo discernir. O que o Espírito Santo já fez em você e quer fazer é algo que talvez vai ser estranho para você. Você vai se perguntar: será que é isso mesmo? Mas assim como o mecânico diz: eu estou ouvindo o barulhinho, você vai perceber, o Espírito Santo está nesse negócio. Ele está falando comigo. Eu estou sensível a tal ponto de conseguir ouvir a voz do meu Senhor. Nós precisamos entender que há uma expectativa do Espírito Santo. E por quê? Só porque Ele quer falar com você? Não. É porque o Espírito Santo quer que a sua igreja seja intimamente direcionada por sua ação. Não tem porquê nós falarmos que somos filhos, que somos cristãos, se a gente não está disposto a viver debaixo do domínio dEle, debaixo da direção dEle para nós. Olha para Davi, a palavra do Senhor diz que Davi era um homem de guerra, sim ou não? Davi era um soldado, sim ou não? Davi era bom. E a palavra do Senhor diz que quando Davi consultava a Deus para entrar numa batalha, Deus dizia: vai que eu estou contigo. E quando eles iam, eram vitoriosos. Só que houveram vezes em que Davi foi ousado e se esqueceu de que na batalha a gente não pode entrar sem Deus. Houve vezes que Davi entrou na guerra e se esqueceu de consultar a Deus. O que aconteceu? Perdeu. Eu vou dizer para você, a gente olha e fala: pô, Davi, que besteira, que vacilo. Mas eu imagino qual era o fundamento para Davi entrar numa guerra sem consultar a Deus. Era um homem de guerra, era um soldado, ele tinha experiência. Depois de tantas batalhas, ele caiu no erro de pensar: é só mais uma, eu vou, corto a cabeça de todo mundo como sempre fiz e volto para casa. Nós somos assim. A gente vai vencendo os desafios e a gente vai ficando bom neles. A gente vai se acostumando, a gente vai amadurecendo, e esse é o perigo. Quando a gente vai ficando bom, quando a gente vai pegando o amadurecimento, a gente pode cair no erro de entrar em guerras e entrar nas batalhas sem que Deus esteja conosco.
o versículo mais triste da Bíblia para mim é a respeito do que a Bíblia fala a respeito de Sansão. A Bíblia é clara em dizer, e chegou um momento em que Sansão não percebeu que o Espírito não estava mais nele. Quão triste é o dia em que talvez alguns ainda vão perceber que o Espírito não está mais em nós, que tudo aquilo que a gente experimentou ficou lá atrás, ficou nas nossas memórias, no nosso saudosismo, ficou nas fotos, ficou nas imagens, nos vídeos. Mas sabe por que eu amo o Espírito Santo? É porque eu não acredito num Deus que faz a mesma coisa todo dia. Eu acredito que você já deve ter vivido experiências extraordinárias com o Espírito Santo, mas a minha alegria é saber que hoje Ele quer fazer ainda mais intensamente, ainda mais poderosamente, ainda coisas maiores. O que o Espírito Santo quer fazer, não somente te dar sensibilidade, mas fazer você ser direcionado por Ele, para que você não passe por lugares sem perceber que você deveria ter abençoado alguém e nem notou, para que você no seu trabalho perceba o quanto Deus quer usar você para rasgar corações no meio. Sabe aquele chefe mala? Eu sei, eu tenho um também. Mala, só Jesus. Para quem não sabe, eu trabalho num banco, e esses dias eu estava conversando com uma das gerentes, e ela chegou e falou assim: Gui, cara, comecei a tomar, no meio cristão é irmão Jairo, mas lá fora é mão Jairo, né? Comecei a tomar mão Jairo, e era perceptível, ela estava mais magra. Só que ela falou assim para mim: só que você não sabe, o negócio deixa a gente sem fome. Mas eu descobri que cientificamente é comprovado que ele diminui a nossa vontade de consumir, ou seja, eu estou com menos vontade de ir no shopping para comprar coisa. Eu falei: meu Deus, pensei na hora, preciso levar essa bênção para casa. Tem uma mulher me esperando. Ele diminui a minha vontade, o consumismo diminui. Eu não tenho mais vontade de entrar na Shopee como eu tinha. Todo dia eu entrava, agora não. Eu estou bem, ele mexe no nosso cérebro. E agora, olha a fala dela, e agora eu estou mais feliz, eu estou mais disposta, eu estou mais feliz comigo mesmo, eu estou mais de bem com a vida. Na hora eu falei: agora é minha chance. Eu falei: só falta virar crente. Ela falou: pois é, só falta virar crente. Até o mundo assimila coisas boas ao cristianismo. Tem pessoas do seu lado só esperando você abrir a boca para falar: ei, você é gente boa, só falta você se converter para herdar a vida eterna, assim como eu estou indo para lá. Ei, olha, existe uma saída para esse problema. Ó, existe um Deus que pode transformar o seu cenário. Olha, existe alguém que muito além do monjaro, que muito além de um psicólogo, que muito além de um médico, Ele não perde nunca. Esse aí, quando entra na parada, as coisas se resolvem. O Espírito Santo quer ser apresentado. O Espírito Santo quer nos direcionar para que a gente aproveite aquilo que Ele está fazendo, não somente no meio do seu povo, mas fora daqui. Mas é necessário coragem para isso. Nós acreditamos que haverá um dia em que o arrebatamento vai acontecer, e aqueles que são arminianos acreditam que o Espírito Santo será retirado da terra. Amém? Mais ou menos. Tem calvinista aí no meio, se revela. A gente acredita que quando Jesus chamar o povo, o Espírito Santo é tirado, porque o Espírito Santo só está na terra por causa da igreja. Então deixa eu dar uma notícia para você.
A gente não deve esperar o Espírito Santo ser retirado da terra, porque o fato dele estar aqui tem um propósito muito maravilhoso. A responsabilidade do Espírito Santo é de responder a uma igreja que clama. A responsabilidade do Espírito Santo é de efetuar aquilo que nós profetizamos. A responsabilidade do Espírito Santo é de quando nós estamos reunidos, clamamos em nome dEle, clamando aquilo que é a vontade dEle, Ele vai dizer a nossa oração, amém, assim seja, eu estou com vocês. A Bíblia diz, se vocês ligarem na terra, também será ligado no céu. Então, na hora que a gente adora, na hora que a gente clama, na hora que a gente busca, há o Espírito Santo dizendo, amém, assim seja, eu estou no meio de vocês. E nós precisamos entender que se então Ele está no meio de nós, tudo aquilo que Ele pode fazer está em nossas mãos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o ponto máximo da história é o rei sendo morto, o rei sendo levado para o túmulo, ele ressuscita. E eu imagino que num filme americano, o filme ele terminaria. Vê se você consegue imaginar. Eu sou meio maluco, então tenta entrar nessa viagem minha aqui agora. O filme está te conduzindo por toda a crucificação. Jesus é tirado da cruz, é levado para o túmulo. E num filme americano bem dramático, a gente teria o filme terminando com a porta do túmulo dando aquela estremecida e o filme acaba. É típico de filme, é ou não é? O super-herói morre, a câmera começa a chegar bem pertinho, ele está morto, mas do nada um dedinho balança. É ou não é? O filme terminaria com a portinha do túmulo dando uma balançada. Só que nesse filme de Jesus existe um pós-crédito. Quem já assistiu pós-crédito aqui? Você fica, não fica? 15, 20 minutos, dependendo. A certeza que você tem no coração te faz ficar meia hora se for necessário. Talvez o pós-crédito de um filme mais contextualizado em Jesus, que aconteceu é Jesus voltando. Um Jesus que ressuscita e agora aparece aos seus. O pós-crédito. Jesus aparece aos seus dizendo, estou indo. Só que, e eu imagino ele olhando para os discípulos dizendo, vocês lembram no dia que eu expulsei demônio? Vocês lembram no dia que, ao expulsar demônios, eu disse para vocês, vocês terão poder para fazer isso também? Jesus olha para os discípulos e diz, olha, vocês lembram do dia em que eu curei um paralítico? Vocês lembram do dia que eu curei o enfermo e eu olhei para vocês dizendo, em meu nome haverá o dia que vocês farão coisas maiores? Vocês lembram disso? Filhos, prestem atenção. Agora é a hora que eu saio da cena, mas agora é a hora que o Espírito Santo entra na cena através de vocês. Tudo aquilo que vocês viram agora é possível coisas maiores no meu nome. Jesus está olhando para nós dizendo, o que vocês vão fazer com o poder que eu estou dando a vocês? Está na mão de vocês, está na mão da igreja. Se eu curei demônios, aliás, se eu expulsei demônios, então está na mão de vocês expulsar agora também. Se eu falei para o paralítico, pega as tuas coisas e vai embora, então agora nós temos poder para fazer isso também no nome dele. Se eu curei a mulher hemorrágica, então agora levanta a mão sobre aquele que está enfermo, declara o nome de Jesus, porque o mesmo poder que esteve aqui na terra há mais de 2 anos atrás, está sobre a igreja do Senhor, agora neste ano em 2026.
O Espírito Santo só quer saber quem é que vai se levantar em meu nome. Quem é que vai olhar para o mundo dizendo: mundo, você está cheio de problema, mas se levantou nesta noite, nesse dia, nesse sábado, um homem, uma mulher de Deus dizendo: parem os problemas, parem as enfermidades, cessem as dificuldades, porque um filho de Deus entendeu para o que foi chamado e criado por Deus. Você pode se colocar de pé? A realidade da sua vida, a realidade daqueles que te cercam, não está na mão de Deus. Você sabia disso? Porque a vontade de Deus é que tudo de bom aconteça. Eu tenho certeza disso. Mas eu imagino o Espírito Santo fazendo a mesma pergunta que fez no tempo de Isaías: quem é que a gente manda? Porque na hora que alguém se levantar dizendo eu vou, aí não vai ter inferno que aguenta. Até porque a palavra do Senhor contextualizada é: nem 1 bilhão de demônios consegue prevalecer contra uma igreja de 5 pessoas que oram e que clamam a ação do poder do Espírito Santo.